Flamengo, que é o próximo adversário do Corinthians, está muito incisivo no mercadão da bola, porém perde vários jogadores por lesões e o departamento médico está cheio. Fair play, né? Os dias de janela de transferências do futebol brasileiro têm sido movimentados para o Flamengo. Hoje, bem cedo, o lateral esquerdo Alexandro desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube. Eu estou muito ansioso, muito feliz, não vejo a hora de poder começar a treinar, começar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. O jogador de 33 anos, que defendeu a Juventus da Itália nas últimas 9 temporadas e em 2022 disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, estava livre no mercado e assinou o contrato até dezembro de 2026. Ele vai usar a camisa 26. Outro que desembarcou nesta manhã no Rio de Janeiro foi o atacante Gonzalo Plata, provavelmente o último reforço para a temporada. Ele estava no Al Saad do Catar, que vai receber mais de 9 milhões de dólares pelo negócio, cerca de 52 milhões de reais. O equatoriano, de 23 anos, foi revelado pelo Independiente Del Valle e acumula passagens pelo Sporting de Portugal e pelo Real Valladolid, da Espanha. Na última temporada, fez 12 gols e deu 8 assistências no futebol do Catar. Ontem foi a vez do meia Carlos Alcaraz desembarcar no Rio. O argentino, de 21 anos, assinou contrato até 2029 e já se colocou à disposição para enfrentar o Corinthians no próximo domingo, caso seja regularizado a tempo. Estou muito bem fisicamente. Na Inglaterra fizemos uma grande pré-temporada. Se o técnico quiser, estou à disposição. Me sinto muito bem, pronto para jogar. Revelado pelo Racing da Argentina, o novo camisa 37 rubro-negro estava no Southampton, da Inglaterra, e se torna a contratação mais cara da história do Flamengo, que vai pagar 20 milhões de euros por ele, cerca de 110 milhões de reais. Ao todo, foram 4 contratações nesta janela de transferências. Os 3 recém-chegados se juntam a Michael como reforços para essa reta final de temporada. Um deles, no entanto, vai ficar de fora das quartas de final da Libertadores, já que o clube só pode fazer 3 alterações na lista dos 49 inscritos para a próxima fase do torneio. Mas antes disso, tem o Corinthians pela frente pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. E após a data FIFA, define a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, diante do Bahia, jogando no Maracanã. Tá aí o Flamengo, que sempre se reforça muito bem. Agora está convivendo com as lesões, jogadores importantes, como Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, a Arrascaeta, todo mundo fora. O Tite está se virando aí para montar as escalações e mesmo assim, eu lembro no período de Copa América que o Flamengo poderia ter ficado fragilizado, mas fez bons resultados, teve uma campanha muito boa, mesmo sem suas principais estrelas. Ganhou na Copa do Brasil, agora do Bahia, fora de casa. Já fez um jogo duro com o Bragantino, mas venceu também pelo Campeonato Brasileiro. E tem esse clássico nacional diante do desesperado Corinthians. Loirão, se a gente pensar e olhar redundância com o olhar do corintiano, você vencer também um jogo desse tamanho, dá a esperança de você melhorar na competição daqui para o final. Óbvio que é um jogo bem complicado para o Corinthians, por tudo que a gente já falou recentemente, pelo momento que o Corinthians vem vivendo. O Ramon já priorizou o Campeonato Brasileiro e o Flamengo vive uma situação confortável, apesar de alguns questionamentos, principalmente sobre o olhar do torcedor, que é esse jogo um pouco mais vistoso, né, da equipe do Flamengo, mas o Flamengo tá na frente aí das principais competições. E Alexandro, que era até pretendido pelo São Paulo, lateral esquerdo, seleção brasileira, futebol italiano, não apareceu no bid, mas tem até às 7 da noite para o Flamengo inscrevê-lo e, de repente, ele aparecer no jogo contra o Corinthians, assim como o argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos, que é do Southampton, mas estava lá na Juventus, então conhece bem o Alexandro. Se eles forem inscritos hoje, de repente, o Tite pode lançá-los no jogo de domingo aqui. Eu acho que vai dar tempo. Essa questão do Alexandro o fato do Vinha ter se machucado, né, uma lesão mais séria, tendo que passar por cirurgia. Provavelmente esse processo da negociação ficou mais acelerado para a chegada de um jogador. Vamos esperar, né? Saber como é que ele vai se readaptar ao futebol brasileiro. Um jogador que ficou muito tempo jogando futebol europeu. É um bom lateral, tem experiência, pode contribuir. Eu ainda acho
que o Ayrton Lucas é o jogador da posição, porque eu acho ele muito mais dinâmico. Mas para você olhar para um elenco tão qualificado quanto o Flamengo, que disputa várias competições, é importante você ter jogadores não só experientes, mas que entregam qualidade para dentro do campo. E aquela pergunta de sempre, tradicional. O Flamengo é favorito para esse jogo contra o Corinthians domingo? Essa pergunta é muito difícil, eu preciso pensar um pouquinho. É muito favorito, Leirão? Muito favorito. É uma pergunta difícil, eu vou pensar. É muito favorito, Leirão. É, o Não Corinthians, tem como, é só você ver o segundo momento Ramon e o elenco, Dias, Leirão. ontem ele disse que é uma final. Então, por isso que eu falei aqui. Eu não sei se o Flamengo também está encarando como uma final. Não, o Flamengo, assim, ele encara todos os jogos, obviamente, com muita responsabilidade. Mas a situação do Corinthians, falei aqui no comecinho, se o Corinthians ganha também do Flamengo, dá uma confiança, dá um ânimo para os jogadores corintianos. Mas que o confronto é difícil, não tenha dúvida, é muito complicado. Tem que lembrar que a partir da semana que vem temos a data FIFA, os clubes vão querer usar mesmo seus jogadores esse final de semana. Quem estiver disponível no Flamengo, com condições mínimas de atuação, vai para campo, porque depois tem uma pausa, aí tem mais tempo para recuperar, para poder treinar melhor esses atletas e até entrosar os que chegaram. O Flamengo está com essa questão dos jogadores que estão sendo contratados agora, tem esse período de data FIFA, então tem um tempinho ali de você, de repente, preparar o time melhor. O Corinthians, da mesma forma, poupou seus principais jogadores na Copa do Brasil. Volta a falar aqui, né? O Ramon já disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, aí não dá para condenar, infelizmente. A gente sabe que time grande tem que lutar por todas as competições, mas quando você vê um time da grandeza do Corinthians na zona de rebaixamento e disputando outras competições, não tem como você olhar com um pouquinho mais de atenção para o Campeonato Brasileiro. Agora mudando de saco para mala. Flamengo. Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael realizaram exames de imagem hoje, nesta sexta-feira. Os dois foram diagnosticados com lesões no músculo posterior da coxa direita e iniciaram tratamento no departamento médico do Rubro Negro. Então, óbvio, De La Cruz... Aí não tem novidade. Não, pelo que a gente viu, do jeito que eles saíram do jogo... Tava claro. Contra o Bahia, dificilmente eles iriam jogar. Que os dois tinham lesões na posterior da coxa, todo mundo sabe. O Michael saiu carregado. Sim. o que a gente... Pelo menos eu sou de uma época, Abel. Sou dessa época. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? A transparência diminuiu, não é só no Flamengo, não, em todos os clubes. Que o médico falava, a lesão é grau 1, grau 2, grau 3, o tempo esperado de recuperação é de 15 dias, ou 20 dias, ou 2 meses, sei lá. O médico falava, se pronunciava sobre isso. Lesão no posterior da coxa, quem tem um mínimo de experiência de futebol e acompanhou o jogo viu que os dois tiveram. Eu vi um movimento uma comunicação do De La Cruz para um outro jogador do Flamengo, depois que terminou o jogo, que ele vira para o jogador e fala assim, pá! Se estourou o músculo, é um longo tempo fora. Porque normalmente quando faz assim é que estourou o músculo. Se houve uma ruptura ali, aí vai demorar para voltar. Então, o que eu esperava, pelo menos assim, tolo eu, né? Que alguém vai entregar isso, né? Mas antigamente, na minha época, a gente sabia qual era o grau da lesão. Porque, de acordo com o grau da lesão, você pode imaginar. Eles não falaram ali grau 2, grau 3. O saiu carregado do campo. O Flamengo não está divulgando isso. Nenhum clube hoje divulga mais, praticamente. Mas o certo é que eles não enfrentam o Corinthians. Flamengo não tem Cebolinha, não tem Vinha. Tem aí jogo de volta de Copa do Brasil. Ali na frente tem os jogos com o Peñarol pela Libertadores. O De La Cruz, ele já estava dando indício, estava muito desgastado, né? Já. Antes já do jogo de La Paz, especialmente quando volta da Copa América, onde ele foi muito exigido na seleção uruguaia. O que pode amenizar, obviamente o De La Cruz faz muita falta, é um desfalque considerável. Só para pontuar que a gente está vendo na imagem, as lesões parecidas com Gabi e Pedro, sim, né? Mesmo tipo de lesão. O que pode amenizar para o Flamengo é o Alcaraz. O Alcaraz pode fazer bem essa função no De La Cruz ali, ele é mais um 8, né? É um jogador que tem boa dinâmica. Tem que ver como que o cara chega, né? Sim, ele falou que está pronto. Não estou falando do futebol dele. Fisicamente? Como ele chega. Porque tem jogador que estreia e já estreia. Por exemplo, o Michael estreou fazendo gol. Sim. E no dia seguinte parou, machucou. Tem jogador que estreia arrebentando. Tem jogador que demora para se adaptar ao clube, ao futebol do país. Não pode correr no mesmo erro do Michael, ele vai Não, mas peraí, cada jogador é de um jeito. Cada jogador é de um jeito, mas o próprio Tite, depois do jogo, falou não era para o Michael ter jogado 90 minutos contra o Bragantino. Tem que ver como, por isso que eu falei, como ele chega, tecnicamente, então. Olha, se for no desespero, tem um monte de jogador machucado, chegou o reforço, bota em campo e vai lá, como se tivesse já completamente pronto. O Alcaraz deve jogar contra o Corinthians. Ele se colocou à disposição. Né? Tava treinando, tá bem fisicamente. Não, ele estava jogando já, chegou, mas não era titular no Southampton.
Inclusive, eu fiz o jogo da primeira rodada contra o próprio Newcastle. Ele entrou faltando, sei lá, 15 minutos, 10 minutos. Então, não é um jogador que está acostumado, que tem jogado 90 minutos e vem de pré-temporada também. E ele jogou pouco na Juventus. Espera aí, os outros que podem entrar também não estão jogando 90 minutos. A condição ideal... Mas estão em outro estágio de temporada, Abel. Você não vai encontrar... Concordo, os reservas que podem eventualmente entrar no lugar do De La Cruz, de um Rascaeta, de um... Eles também não estão igual ao Mas é Alcaraz. outro estágio, né? Para essa função do De La Cruz, a melhor opção que o elenco entrega para o Tite, para mim, é o Alcaraz agora. Ele vai precisar ter uma sequência. Quem poderia ser? Isso tecnicamente, né? Ah, diferente, né? É o Gerson. É o Gerson. Mexer no Gerson. É o Gerson. Só que você mexe no Gerson, aí você bota o Luiz Araújo para direita. E aí quem joga na esquerda? Você não tem mais Cebolinha, não tem mais Michael. O Bruno Henrique. Mas aí quem joga de centroavante? Pedro não pode jogar? Então é efeito dominó, ele vai ter que mexer. Esse é o problema, esse é o tamanho do problema. E o técnico é o Tite. Você vai puxando e repuxando. O Tite não Apertou gosta. curto. O Tite não gosta de efeito Olha o dominó. Alcaraz nos chegando aí, times dele. professor. Se o Alcaraz tiver condição de jogar, pelo menos de início, o Tite sai com ele, até para não mexer em toda a estrutura. É um negócio tão engraçado. Eu acho uma temeridade até porque não tem treino. O cara vai chegar sem treinar e jogar. Mas as alternativas também Numa não são função as de meio melhores, campo né? é que você tem que ter ocupação de espaço, que você tem que saber... o futebol exige Você entrosamento. não escalaria? O cara chega, o cara joga a como bola, titular, o cara falou que está pronto, se colocou à disposição e você não colocaria? Como titular, não. Dona colocaria. Como titular, não colocaria. Eu colocaria para não mexer no resto do time. Entra no segundo tempo, joga metade do segundo tempo. Assim, Vai correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Michael. Só para ser... Eu não estou no dia a dia do Flamengo. O Tite vai ter muito mais competência, a comissão técnica, de ver qual é o estágio físico dele. Uma coisa é ele se colocar à disposição e a outra ele, de fato, está pronto para isso. Se ele está pronto, se ele está bem fisicamente, eu coloco para jogar. Coloco para jogar. O risco de lesão todo jogador tem, qualquer um que entrar, ô Eugênio. Então você vai ficar aguardando... Se o cara falar, eu tô inteiro, tô com ritmo, tô bem fisicamente, tava jogando na Premier League, você vai falar, não vai jogar? Ele estava para jogo, mas estava sem ritmo, né? Não está no ritmo. Não é o ritmo do jogo. Agora, eu acho que... Mas os outros que podem entrar estão com ritmo? Eu acho que o problema maior... A gente acabou de montar um time aqui, Abel. Então fala aí. Com o Gerson no meio de campo, no lugar do De La Cruz. É o Ortiz de primeiro? Então monta. Luiz Araújo pela direita. Depois do Bruno lateral Henrique pela esquerdo, do meio esquerda. pra frente. Fala aí, qual seria o time? Você quer o time inteiro? Vamos lá. Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral, né? Estão os dois disponíveis? Sim. Uma rara posição em que ele tem duas opções. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, se não tiver o Ayrton Lucas em boas condições, já jogou e não foi mal como lateral esquerdo. Se tiver o Ayrton Lucas, você passa o Léo Pereira para a zaga. O meio-campo com o Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. O time é esse aí. Se você tem a possibilidade de colocar o Alcaraz, você pode modificar. Mas mexe em muitas peças. Não mexe tanto. O Tite gosta O de Bruno mexer Henrique é o Bruno menos Henrique. possível. Não precisa dar carteirada em ninguém, todo mundo sabe quem é. O Carlinhos já jogou várias vezes como centroavante. Se você tem a possibilidade do Alcaraz, você pode botar o Alcaraz, Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique mais à frente. Não, aí é o Alcaraz do De La Cruz e pronto. Sim. Então, é o que o Tite vai preferir fazer. Se o Alcaraz estiver nessas condições. Porque também essa coisa da boca para fora, também o jogador, tô bem, quero contribuir, não pode ir só por isso. Tem que ouvir mais gente nessa história aí. Quais são as reais condições do jogador? Mas eu imagino, o cara chega, ele faz teste físico. Sim. Né? Além do teste clínico lá, médico, ele faz teste físico. Todo jogador, quando chega, faz teste. Isso que eu tô falando, eu não tô no dia a dia. Se o Tite tá ok, o jogador tá ok, vai jogar. Se bobear atrás dos testes dele lá, feitos no início da temporada. Mais recentes, né? Sei lá, minutagem, que você falou, entrou em 1 ou 2 jogos. Quantas rodadas tem da Premier League? 2? Uma? 2. 2. Nos 2 jogos ele jogou meia hora, então tô chutando o número. E ele não tava... Meia hora em um, 20 minutos em outro. Mas treinou... Ele não estava jogando muito porque era um jogador negociável, né? Um jogador que provavelmente ia sair. Já estava para sair. Então, assim, aliás, a gente já falou, é uma bela contratação no Flamengo. Muito bom jogador. Jogador com chegada na frente, boa finalização. O engraçado é que eu estava olhando o perfil, a página no Instagram do Carlitos Alcaraz, o tenista, o monstro.
O Charlie... E um monte de torcedor do Flamengo. Achando... Bem-vindo. Com a bandeira. Se confundiram. Decepcionando o Não, Alcaraz tirando errado. sarro, brincando. Mas tem gente que se Bem-vindo confunde. à nação. Não é confundindo, não. É brincando. Na resenha. Na resenha, na resenha. Não é possível que O Flamengo, ele até no anúncio, ele fez uma arte com o Charlie, né? O Carlos Alcaraz jogando tênis ali. Mas é muito bom jogador de futebol. Foi eliminado, inclusive, no US Open. Perdeu para um holandês. O Eugênio está fazendo contas para ver se ele escalaria o Alcaraz ou Ele só não. entrou mesmo contra o Newcastle na primeira rodada. Não entrou na segunda rodada, não. Não jogou nada? Nenhum minuto até agora? Não, entrou na primeira rodada. Primeira rodada. É, contra o Newcastle. E o Flamengo pode oficializar hoje o Gonzalo Plata, né? Um jogador do pacotão aí. Aí um jogador mais pro lado direito, né? Canhotinho, habilidoso, mais um nome para tentar encorpar as opções ali de ataque do Tite, né? Em um momento que o Flamengo está dilacerado fisicamente, com muitas lesões, muitos jogadores de fora, vai ser uma alternativa interessante para o Tite. E hoje mais um reforço, falou já como jogador do Flamengo, o lateral esquerdo Alexandro. Vamos acompanhar o que disse jogador do Tite em Copa do Mundo. Vamos lá. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, desde, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Então, eu acho que o futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, que é um dos clubes que está fazendo essa evolução crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só como o Flamengo, mas outras grandes equipes também no Brasil que está dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto aqui, me sinto orgulhoso, é uma honra poder estar fazendo parte dessa família Flamengo. Ficou muito tempo fora, tá até com sotaquezinho assim meio... Não tá? Ficou muito tempo sem falar português, o Alexandre. Mas a língua da bola ele entende, professor? Você entende. Esse é jogador que o Paton Balsa, do São Paulo, trouxe a expressão hierarquia, né? É jogador de hierarquia, testado e aprovado. Esse é jogador que você sabe o que ele vai te entregar. Não tem dúvida nenhuma. Chegar e jogar. Jogador pronto. Contratação do Flamengo nos últimos anos normalmente é assim, né? Contratação que outros não podem chegar, fazer. vestir a camisa e jogar. Sim. É isso. A maior aposta do Flamengo recente foi o Carlinhos, né? Mas são jogadores mais prontos, né? Carlinhos é uma exceção, né? Uma exceção. O Alexandre é um jogador de grife, um jogador que até não vivia um bom momento na Juventus, teve muitas lesões, né? Mas se você for analisar a carreira dele, uma carreira de respeito na própria Juventus. O recorte recente não foi tão bom, mas acho que para o nível do futebol brasileiro, é um jogador para resolver o problema, para sobrar, para se destacar, tem a confiança no Tite, um lateral muito equilibrado, um lateral que pode qualificar muito a parte defensiva do lado esquerdo, que é um problema com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um jogador que tem vocação ofensiva, muito bem no apoio, velocidade, ataque ao corredor, jogador que acelera. O Alexandre é um jogador que eu acho que vai facilitar muito o time ser mais consistente e mais seguro do lado esquerdo. Jogo aéreo, tem uma boa estatura, eleva a estatura da linha defensiva. Então essa bola cruzada, né, que os adversários costumam tentar explorar, né, inversão no segundo pau, para buscar as costas do Ayrton Lucas, com o Alexandre, acho que você vai ter uma melhora nesse quesito. Ele tem qualidade. Falar de Alexandre é falar de lateral de seleção, falar de um jogador importante dentro da era Tite na seleção. Então uma contratação certeira, pontual e necessária por conta da lesão do Vinha. Eu acho que com o Vinha e Ayrton Lucas estava muito bem servido. Agora o Vinha se lesionou, o Flamengo precisou agir, aproveitou a oportunidade de mercado. Acho que é um jogador, de fato, de hierarquia, né? E que fala a língua do técnico, né? Sim. O Tite... Com sotaque, inclusive. Né? Agora com sotaque. Lateral, passa a ser o lateral mais construtor do Flamengo. O Flamengo tinha dois que iam O Flamengo se mexeu mais. bem, né, professor, na janela. Demorou. Fiz a crítica aqui, uma crítica forte recentemente. Eu lembro, contundente. Porque o Flamengo esperou os problemas aparecerem para se mexer na janela. Uma crítica necessária e correta, porque de fato demorou. Até então, a gente viu... Demorou, mas chegou para valer. Vários clubes que já estão há um mês e pouco aí com jogadores jogando, atuando e melhorando o desempenho dos clubes. E o Flamengo foi vendo as coisas acontecerem e ele não se mexia na janela. E quando a corda apertou, o Flamengo correu atrás.
Mas aí soube se mexer. As contratações todas elas são boas. Você sabe de que grupo Todas é a elas. música que eu cantei? Demorou, mas chegou pra valer. De quem é? Ah, O agora professor sabe? Donan sabe? Não. Grupo Sensação, pô. é? Seu tempo, pô. Não exatamente, mas de qualquer forma. Atenção! Atenção, professor Celso Zelt. Olha aí, últimos 6 confrontos, 1 vitória do Corinthians, 3 empates e 2 vitórias rubro-negras. É que não tá tão ruim. Qual que foi essa vitória do Corinthians, você lembra? Não lembro. Vitória do Deve ter Corinthians sido ano passado, retrasado. foi Não lembro. no Brasileiro, né? No Brasileiro. Daqui a pouco nossa produção vai nos trazer. muito jogo. Mas e domingo, professor? A gente agora... Lembro da final da Copa do Brasil de 22. Foi para os pênaltis do Maracanã. Foi o último grande duelo para mim. Exato. Mas Em 22 teve duelo na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas ali não teve vitória de ninguém, houve 2 empates. Empates, né? Pelo critério antigo, o Corinthians até podia ter sido campeão porque fez um gol fora. Bem antigo. Nós falamos muito do Corinthians, do jogo de ontem com Juventude, reforços que chegaram, mas que temos que esperar para avaliar melhor. Mas o Donan trouxe que até agora não empolgaram. Falamos muito do Flamengo, com vários problemas. Eugênio trouxe aqui uma provável escalação do Tite, com tantos desfalques. Eugênio não escalaria Alcaraz. Não. E, em cima de tudo isso, Eugênio, professor Celso, Donan, você corintiano, você rubro-negro que nos acompanha, você vascaíno que não quer ver o Flamengo campeão brasileiro mais uma vez, você palmeirense, São Paulino, santista, que querem ver o Corinthians sendo rebaixado de novo, e você corintiano que quer permanecer na Série A e quer falar, não posso falar o que o corintiano iria falar para os outros se o Corinthians ficar, nessa hora da manhã não posso falar aqui no ar. Professor, o que esperar desse jogo de domingo? A gente perguntou aí se o Flamengo deixa de ser favorito. A resposta é não. Diminui o favoritismo. Diminui a diferença que hoje é abissal entre Corinthians e Flamengo. Nós demos um recorte mais recente, mas se você buscar esse recorte bem mais para trás, tem muito mais vitória do Flamengo. Continua favorito o Flamengo? Continua favorito. Até porque o Corinthians... Mesmo na Neoquímica Arena, Então, com a força da torcida. Aí vai começar, aí é o abafa, é a mística. Vamos falar assim de futebol. Aniversário do Timão, Tem sido domingo? jogado. Aniversário, 1º de setembro. Olha só. 114 anos. Será que vão dar um presentaço para a torcida ou... Então, tá tudo em cima muito do pensamento mágico, né? A superação e o abafa da torcida. A força da fiel. A gente está falando muito Agora, disso. e na bola? Então, esse é o problema. A amostragem de ontem Meu Deus, hein? não deixa o corintiano muito Mas confortável. domingo é outro time que joga, não é? Eu acho que não vai faltar Carro empenho. titular. Acho que não vai faltar empenho. Empenho não tem faltado. Esse time tem outros problemas. A gente fez outras críticas aqui. A gente falou de posicionamento da defesa. A gente falou de não conseguir concatenar o jogo. A gente falou de falta de ações no ataque. A gente não falou de falta de força de vontade, falta de atenção, que foi muito na linha do discurso ontem do Emiliano, né? Da guerra, não faltará empenho para que o Corinthians traga o resultado. Não tenho dúvida disso. Mas não está faltando vontade? Está faltando vontade pro Corinthians? Não está faltando vontade. Eu não me lembro disso. E pode ter até tá mais faltando vontade. Futebol. Exato, é isso. Concorda? A gente tem que falar em termos práticos. Em termos práticos, não dá para contar só com os desfalques do Flamengo. O Corinthians tem que apresentar algum tipo de jogo, pelo menos próximo do que apresentou. A gente citou aqui 2 derrotas Fortaleza pesadas. e Galo. Contra Fortaleza e Galo. Acho que contra o Flamengo nem será a característica do Fortaleza, do jogo com o Fortaleza, porque está em casa. O jogo do Fortaleza é mais parecido com aquele jogo com o Bahia, que ganhou, aquela condição. É uma condição que o Corinthians não tem se mostrado confortável. Ter que propor o jogo na sua arena. É isso aí. Tem perdido até pouco, só perdeu do Botafogo no campeonato inteiro. Mas não ganha de ninguém, só empata. Empatou com o Juventude, empatou com o Bragantino, Galo, empatou com o Fortaleza, empatou com o São Paulo, empatou com os times mais fortes. O time que tem mais empate no campeonato, se eu não estou enganado, é o Corinthians. Muito provavelmente. 4 vitórias só, E 10 empates. Essa é uma rodada... Primeiro que faltam 14 rodadas, né? O Corinthians precisa de 7 vitórias para escapar. 7? 7 Não, vitórias. pode ser Ganhar menos metade. vitórias, mas com empates. Vamos fazer a média para conseguir escapar. Essa rodada, todos os adversários diretos do Corinthians jogam em casa também. Fluminense, São Paulo. Vitória, Vitória com Bragantino, Juventude, recebe o Internacional, Cuiabá está abaixo, mas vai ter Cuiabá e Criciúma. Então, assim... E quase todos com jogos a menos, né?
Sim, o Corinthians tem 24 jogos já. E com vitórias a mais. O aproveitamento é muito ruim do Corinthians. O Vitória, inclusive, que tem a mesma pontuação do Corinthians, ele tem 2 vitórias a mais que o Corinthians. Sim. O Corinthians tem muito empate. Tem que se cuidar, hein? Eu acho que a grande dificuldade é o que o professor falou, principalmente em casa. O Corinthians ele se vê na necessidade de propor o jogo, de ter uma imposição, um controle maior com o posse de bola. Esse time não funciona assim. E a melhor versão do time do Ramon Dias é uma versão de buscar o jogo de mais velocidade, um jogo um pouco mais direto. No Vasco já era assim na última temporada e no Corinthians é a mesma coisa. E analisando o que é o Flamengo do Tite, que em vários momentos se fecha, o cenário vai ser esse. Eu não imagino o Flamengo indo para a Neoquímica Arena com 70% de posse de bola, não. Pra gente fechar, Dona, esperando. E para a gente falar daqui a pouco do confronto espetacular, tem tudo para ser espetacular amanhã. Eu queria falar uma coisa Fortaleza também. e Botafogo. Então, exatamente, agora há pouco eu falei, deve ser um Corinthians diferente com outra escalação, você fez uma cara... Não, não é assim, sobre isso, não. Então, mas é sobre isso que eu quero perguntar. Por exemplo, eu imagino que Garro vai ser titular. Sim. Thales Magno, só esses dois já... Não que vai virar um Corinthians espetacular, mas... Qualifica. Já não melhora? Muito. E talvez alguma outra mudança ali, não sei, mas pelo menos traz um pouco mais de esperança para o torcedor. Você queria falar outra coisa? Outra coisa. Diga. Você pode me ajudar, a produção, os companheiros, não sei. A minha memória aqui, eu estou pensando, processando, na minha memória, seria o primeiro jogo do Tite na Neoquímica na casa. como adversário. Sim. 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 Sua memória está correta. Né? Sim, Porque ele saiu do Corinthians e foi para a seleção, não foi isso? Isso. É. E aí, ele voltou chegou no ano Flamengo no passado. final do ano passado, mas não jogou com o Corinthians, né? Acho que deve ter no final, jogado no na reta Maracanã, final daquele talvez. Campeonato jogou. Na Brasileiro. Neoquímica, não. Na Na Neoquímica, Neoquímica, não. E agora, esse ano será o primeiro jogo, porque teve jogo no Maracanã, agora é o jogo na Neoquímica. Eu acho que isso deve ter Ingrediente. deve ser um momento curioso. O Tite, tão identificado com o Corinthians, né? Com uma história tão vitoriosa e tão marcante no Corinthians. Você pensa, como será que ele vai ser Lá. recebido? E como é que ele vai reagir mesmo, se vai se emocionar, como é que vai ser a relação ali Dá dentro um tchauzinho do campo. assim para os gritos de olê, 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 tite, tite. Porque Mas a relação é muito forte Esses dele com o gritos vão Corinthians. acontecer? Será? Não sei, talvez. Talvez. É algo curioso para Parte a da gente torcida. observar no jogo. É um fato que eu fiquei aqui pensando, pô, o Tite, na Neoquímica, ele teve com a seleção lá, inclusive a última vez, não teve jogo, né? Que foi aquele Brasil e Argentina, né? Ele era o técnico, não era aquele jogo que não aconteceu? Sim. Não, já não era, é depois da Copa do Mundo já aquilo, né? Não, foi o jogo das eliminatórias. Era ele. Era o jogo das eliminatórias. Era Foi o ele, jogo era que ele. não aconteceu. Não houve, né? Que começou e parou. Bem, só queria tocar nesse ponto porque eu acho que é algo interessante da gente observar o comportamento do Tite, o comportamento da torcida do Corinthians nessa volta dele, agora como adversário. Acho que será pelo menos a